Por conta do home office, se tornou comum responder mensagens fora do horário do expediente. E isso traz um alerta, a hiperconexão. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olá, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre trabalho, carreira, lei trabalhista. E essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre o direito da desconexão. Eu sou a Ale Falsarella. E eu sou a Bru Garcia. E aí vamos começar esse episódio primeiro explicando o que é hiperconexão, hiperconectividade, desconexão, responder gestores depois do horário. Você tem que responder, se não tem, porque uma coisa que aconteceu nesses últimos 2 anos de pandemia é essa movimentação do trabalho para dentro das nossas casas e a gente meio que está disponível ali o tempo todo, porque antes, vamos falar de uma rotina de alguém que era 100% presencial, você deixava o seu computador no trabalho, o máximo que você fazia era às vezes carregar o famoso celular corporativo. Agora não, agora tá tudo dentro de casa, tudo acessível, e aí é muito comum a gente se ver quase que diariamente respondendo mensagem ou dando uma atenção para o trabalho fora do horário de trabalho. E aí levanta alguns pontos de atenção, né? Então, primeira coisa, é comum no seu dia a dia, Bruna, depois do home office você ficar mais disponível? Como que tá sendo para você? Eu acredito que para todo mundo a sensação de disponibilidade fora do horário de trabalho aumentou com o home office, Lê. Eu acredito que no home office, trabalhando de casa, com o celular, muitas pessoas utilizam o mesmo número pessoal para o trabalho, para conversar com o pessoal do corporativo, essa sensação de disponibilidade aumentou. Eu já me vi várias vezes passando do meu horário de trabalho, ou então após bater o ponto, respondendo alguma questão que ficou pendente, ou alguma dúvida que a pessoa lembrou ali no momento. Eu acho que em algum momento desses 2 anos aí que você falou de pandemia, as pessoas já responderam perguntas de trabalho fora do horário. Sim, é muito comum. Eu já respondi, mas eu sou da linha que eu realmente não me importo. Eu nunca fui muito apegada a seguir o horário certinho, porque eu sou da linha que eu também, durante o meu dia de trabalho, eu atendo meu telefone particular. Então, eu sou da linha mais flexível, né? Eu não sou tão apegada. Mas o problema é quando isso é generalizado e eu realmente não tenho gestores que me acionam em horários inapropriados, sabe? Então, assim, estender um horário ali, coisa de meia horinha, 40 minutos, dificilmente minha liderança, principalmente mais recentes, né, pós-pandemia, me acionam de final de semana, mas a gente vê que isso não é comum, né? Muita gente no LinkedIn falando que o gestor aciona de final de semana, domingo, de madrugada, né? E aí a gente tem que falar um pouquinho do contexto que a gente está vivendo. Estamos gravando esse episódio. O problema é o excesso, né, Ale? O problema é o excesso dessa solicitação fora do horário de trabalho que não permite com que a pessoa descanse, recupere ali as energias para poder voltar ao trabalho, né? Ela fica ali constante, 24 horas ligada ao trabalho. Acho que esse que é o ponto que pode prejudicar, que vai prejudicar, né, a pessoa ali. Isso, e aí é interessante a gente, né, contextualizar o momento que nós estamos. Estamos no final aqui de novembro de 2021, se você estiver no futuro, fala pra gente que deu tudo certo, né, como a gente sempre brinca, mas recentemente saiu uma reportagem que Portugal proíbe, né, vocês podem depois aí procurar na internet, é bem fácil, tem várias matérias, proíbe chefe de mandar mensagem fora do horário de trabalho. E já tinha uma lei aí bem similar, que era na França, que é a lei da desconexão, né? Então, lá em 2016, a lei da desconexão lá na França permite que os empregados não respondam mensagens eletrônicas, e-mails ou outros tipos de mensagem que são enviados por meio eletrônico fora do horário. Então, é uma lei que protege, né, o funcionário, o colaborador, se ele receber, ele for acionado, ele não tem obrigação de responder. E é por isso que a gente trouxe essa discussão, porque realmente a forma de trabalho, né, o modelo de trabalho, ela se transformou,
né, com a pandemia. Muita gente está voltando para o presencial, mas eu vejo que é unânime a atuação híbrida. E aí, o dia que eu estiver em casa, no híbrido, eu tenho que responder essa mensagem? O que hoje a CLT ela diz, né? Então, a primeira coisa é que a gente não é advogada, tá? Eu estou falando baseado nas pesquisas que a gente fez em alguns sites jurídicos mesmo. E aí, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que na CLT não tem nada previsto para responder mensagens eletrônicas. Até porque acho que, né, quando a CLT foi feita, nem existia mensagem eletrônica, mas ela fala muito da questão da jornada e do intervalo de 11 horas, que a maioria das pessoas conhecem, né? Então você tem que fazer um intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. Existe uma regrinha, Bruna, que eu acho legal comentar, que é quando o colaborador ele fica de sobreaviso. Sabe aquela galera que trabalha de plantão, por exemplo? Sei sim. Então, esse é um bom exemplo de sobreaviso. Então, a pessoa trabalha com tecnologia e aí ela está de sobreaviso naquele final de semana. O que acontece com profissionais que ficam nesse sobreaviso? Eles recebem 1/3 da remuneração nesse período por conta de estar nesse sobreaviso, mais hora extra, não sei o quê. Então, é previsto ali que aquela pessoa ela pode ser acionada naquele período, pode ser acionada ao final de semana. Então, a CLT, de fato, ela tem legislação para, vamos dizer assim, para atender esses cenários. Então, poxa, se eu fico depois do horário, se meu trabalho depende de plantão, isso é previsto. Então, tá tudo bem. Isso acontece. Existem profissões que são necessárias realmente você está todos a postos ali. Mas se não é o seu caso, você é CLT e está sendo acionado, o que a gente percebeu é assim, a recomendação é realmente não responder, né? Tomar um cuidado. Eu falo muito que trabalho, Bruna, para mim, é muito acordo que você faz e o limite que você dá para o seu gestor e o limite que para você faz sentido naquela empresa, né? Eu realmente sou muito honesta, não me importo de ser acionada, eu prefiro que me avisem do que acontecer um problema e eu ficar sabendo só no dia seguinte. Mas também não é legal, e é de novo, isso nunca me aconteceu, eu nunca fui acionada, por exemplo, à noite, alguma coisa que não era urgente, sabe? Gestor que acaba assediando, ou às vezes acontece isso no presencial, né? Você saía da sua mesa no horário do seu trabalho, né? Saía no horário, não estava saindo mais cedo, e as pessoas olhavam feio, então existia aquela pressão. Eu acho que isso é só uma transformação agora pro digital, sabe? Eu concordo com você, Ale, na questão de o trabalho é um acordo, né? Tanto que hoje nós estamos vendo uma movimentação aí muito grande de flexibilização de horário. Então, você pode entrar o horário que você quiser, você cumpre ali a sua carga horária e tá ok, um combinado entre a empresa. Eu vejo que a questão do home office, essa dificuldade de se desconectar do trabalho, fez com que as pessoas estivessem, principalmente os líderes, estivessem com a sensação que a pessoa está ali à disposição, ou também trouxe a sensação de a falta de conexão com o tempo. Não sei se dá para entender. Como a pessoa está ali no mesmo ambiente, não mudou, então surgiu alguma pergunta, surgiu algum questionamento, ela entra em contato e ela acaba nem percebendo que já passou do horário ou que excedeu o horário. E você tendo esse comunicado, às vezes você tendo uma comunicação direta com o seu líder, você deixando claro, ou conhecendo até a rotina ali do seu colega de trabalho, você sabe que a pessoa não vai estar disponível para você, né? Você tem que entender que a pessoa não vai estar disponível para o trabalho, que está cumprindo o horário, por mais que o horário de trabalho seja flexível, existe um limite para você entrar em contato. E eu também não ligo, tá, Lê? Eu acho que se surgir algum problema, pode mandar mensagem, porém, eu acho importante ter essa separação de telefone, tá? Um caso que eu acho curioso de comentar são pessoas que usam o telefone para entrar em contato com colaboradores, principalmente gente que é do RH, entra muito em contato com o colaborador pelo WhatsApp, seja recrutamento, seleção, e utiliza o próprio celular, o celular pessoal. Isso pode gerar um problema, porque a pessoa pode te responder no sábado, no domingo, você não conseguir se desconectar. É a Não. questão da desconexão, né, Lê? Você não Não, eu consegue vou ter essa dividir que eu desconexão. acho muito legal você comentar isso, Bru, porque eu tenho a minha experiência de verdade, né? Eu já tive esses dois cenários.
eu trabalhei muitos anos em recrutamento e seleção, modo old school, telefone fixo. Depois, quando veio o WhatsApp, as pessoas não queriam que a gente abordasse candidato via WhatsApp. Foi uma luta pro Foi uma RH mudança, conseguir né? usar, porque era muito mais prático. Eu prefiro 1000 vezes receber um áudio do que receber uma ligação. O áudio eu escuto quando eu quiser. A partir do momento que o WhatsApp foi bem recebido pelo RH, os gestores gostaram, ficava aquela dúvida. Mas aí eu vou usar o meu celular? Desde aquele primeiro momento eu falei, não, gente, celular de recrutador tem que ser um aparelho separado. Tem que ser uma linha corporativa. Tem que ser uma linha corporativa, até pela segurança do selecionador, né? Porque você fica com um volume de contatos gigante. Então, por exemplo, o meu celular hoje corporativo, eu só peço um celular corporativo, não é para falar com liderança, com gestor, é por conta dos candidatos. E aí eu consigo concentrar todo mundo naquele celular, e aí eu consigo fazer a gestão. Então, por exemplo, naquele celular tem um horário de início do dia, de final de dia. Se eu não conseguir ver a resposta, é claro, eu deixo o celular ali, mas assim, só se ele tocar, realmente eu atendo, que é muito difícil, né? Dificilmente o candidato, ele liga. E aí é bacana, porque assim, eu tô com o meu celular aqui particular com você, eu não fico pensando no candidato. Se eu tô com ali a mensagem no meu WhatsApp particular, e ao mesmo tempo uma mensagem de candidato, eu não desligo do trabalho. Então, assim, tem muitas pessoas que têm celular com 2 chips e usam esse recurso, então o problema não é você ter um único aparelho, tá? Você pode fazer a mesma estrutura, 2 chips, dois celulares ali dentro de um único aparelho, você desativa o celular corporativo depois à noite e de manhã, ao iniciar o trabalho, você olha para esse celular. E uma coisa que eu quero deixar bem claro é que você responder depois do horário, você estar disponível, você estar interessado, é uma sensação de engajamento. Agora, você dividir e ter espaços de descanso mental não significa que você não é engajado, significa que você está cuidando da sua saúde mental e que até para você produzir, eu acho que isso que a gente tem que deixar muito claro nesse episódio, quando a gente fala de não acionar as pessoas, respeitar o intervalo, é pensando na própria produtividade das pessoas, porque a gente sabe que mente cansada, que a pessoa fisicamente cansada ou num estado de burnout, ela não vai entregar. Então não adianta você, não, ela não tá interessada, ela não tá trabalhando, não sei o quê. Cara, de verdade, não vai funcionar. Vai ter uma hora que essa pessoa, ela vai entrar num burnout, talvez numa depressão, e aí, de fato, realmente a pessoa não vai conseguir produzir. Exatamente. Vai vir as consequências, né, Lê? Até pensando, quem é líder, quem está ouvindo esse episódio e tem um cargo de liderança, pensar no bem-estar do colaborador, né? Pensar que aquele momento de descanso é necessário para que tenha maior produtividade e pensando também em manter o colaborador motivado, para que ele possa ter, ele tendo esse equilíbrio entre vida pessoal, entre vida profissional, com certeza ele vai se manter muito mais motivado. Não, e uma coisa que é importante, Bruna, assim, que assim, tem operação que é 24 horas, certo? O que você faz com uma operação que é 24 horas ou que é offshore, por exemplo? Você tem escalas, Exato. você deixa o colaborador de sobreaviso, você faz escala. O que eu tô dizendo, gente, e eu quero deixar muito claro, é que existem operações que você precisa que as pessoas trabalhem depois do horário. Então, por exemplo, você tem hoje farmácia 24 horas. O que você faz? Você deixa a pessoa trabalhando 24 horas direto? Não, você cria escalas. Então não tem problema nenhum se o seu segmento, ele precisa daquele recurso, ele tem horas fora do horário comercial, então, por exemplo, eu trabalho no hospital, o hospital é 24 horas, o que eu vou fazer? Você cria escala, por isso que existe escala 12x36, existe escala dia sim, dia não, por isso que tem essas escalas, tá? Desculpa te interromper, mas só para não perder esse gancho. Não, imagina, Lê. E eu queria só pontuar também, dentro dessa entrevista, né, dentro dessa reportagem que a gente trouxe como suporte para falar sobre desconexão, que é a questão de Portugal ter essa lei própria de chefe não poder entrar em contato com o colaborador após o horário de trabalho, também é focando na retenção do colaborador, né? Porque a gente percebe, seja você de RH que esteja ouvindo, ou você colaborador, qualquer que seja a sua área, olha como é interessante, né? Você saber que o seu trabalho, que você consegue ter esse equilíbrio, como eu falei para você, da vida profissional e da vida pessoal, também é uma forma competitiva. Você poder trabalhar numa empresa onde você consegue negociar seus horários, você consegue cumprir seus horários, você ter o seu tempo para ter o seu equilíbrio de vida, você conseguir resolver as suas atividades ali dentro do seu horário, padrão de trabalho, não ter que ficar até mais tarde, ser algo desgastante, acaba sendo vantajoso para a empresa também.
também, né, Ale? Acaba tendo um ambiente, um clima organizacional muito melhor. Não fica aquele clima chato de, às vezes, poxa, às vezes a gente responder algo no WhatsApp só para não deixar a pessoa sem resposta, mas você não gostaria de responder, ou você não gostaria de falar de trabalho naquele momento, porque você está em um lugar descansando, tendo o seu lazer. Isso também acaba transformando a empresa num ambiente muito melhor para o profissional trabalhar. Não, sem sombra de dúvida. E outra coisa que tá ligado, não tá ligado muito com o tema, mas eu acho que é legal comentar, Bru, é aquela ideia que a gente tem que responder de imediata a toda mensagem que a gente Exato. recebe. Então, por exemplo, eu trabalho em RH há 18 anos. Há 18 anos atrás, gente, não tinha internet nos escritórios, tá? Em 2003, a internet estava chegando no Brasil, internet a cabo, e eu trabalhei em escritórios que os computadores eram offline. E tinha um computador da seção, né, do departamento que tinha internet. Então, a gente já não tinha, por exemplo, mensagem, e-mail, do jeito que era hoje. Era tudo em papel. Então, eu queria até trazer essa luz que, assim, você não tem que responder o WhatsApp de imediato. Você não tem que responder todos os seus e-mails de imediato. A gente tem aqui outros episódios que a gente fala de produtividade, de ferramentas de trabalho. Por exemplo, A Arte de Fazer Acontecer, que é aquele livro clássico, Get Things Done, que é faça as coisas na hora, né? Vamos deixar tudo bem feito. Uma das técnicas que o autor ele recomenda é você ter momentos de leitura de e-mail. E se você pegar os principais CEOs ali de grandes empresas, os caras não ficam lendo e-mail o dia inteiro. Eles leem e-mail no início do dia, antes do almoço, no meio da tarde e no final do dia, porque senão o cara fica lendo e-mail o dia inteiro. Então, eu acho que é importante a gente falar que quando a gente fala de responder mensagens, de ter momentos de foco, a gente falou um pouco aqui do mito da multitarefa, então você está numa reunião e você ao mesmo tempo responder mensagens, comprovadamente não funciona, porque ou você lê um e-mail ou você participa de uma reunião, ou você responde seu celular ou você participa da reunião. Então essa questão de você ser acionado fora do horário, e aí a gente começa a criar cultura, Bruna, que é assim, eu tô aqui na minha janta, eu tô respondendo mensagem. Gente, é importante cada momento do nosso dia a gente ter ali o momento adequado para aquela atividade. Eu não tô dizendo que você nunca vai ser acionado, e eu nem quero que esse episódio vire aqui uma polêmica de tá certo ou tá errado. Eu acredito que a lei, para quem estuda direito, sabe que as leis, elas são um reflexo da sociedade. Então, se a sociedade está se transformando e o trabalho está se transformando, as leis, elas vão respaldar para ambos os lados, né? E tem até uma reportagem que eu concordo muito nisso, que é, você não quer, por exemplo, responder fora do horário, né, nunca estar disponível, então é possível que o seu emprego, a sua empresa, também não vai permitir, por exemplo, que você atenda ligações particulares. Porque da mesma forma que você nunca atende ligação do trabalho fora do horário, a mesma regra se aplica para ligações particulares. E eu venho desse universo, Bruna. Então, ao mesmo tempo que você não tinha ligações do trabalho fora do horário do expediente, se você fizesse uma ligação particular no seu ramal, ela era descontada do seu contra-cheque. Esse era o nível. Você fala assim, nossa, que absurdo. Então, eu acho que a regra vai para os dois lados. Então, da mesma forma que eu, Alessandra, não importo de receber uma ligação, de ser acionado fora do horário, eu também vou atender uma ligação particular ao longo do meu dia e tá tudo bem. O problema são os extremos, Bru. Você o tempo todo dá disponível, a pessoa te ligar no meio da noite, ficar te acionando o tempo todo de final de semana. Aí eu também não acho que é legal, entendeu? É o que nós falamos, né? Um combinado. É algo. A gente tem aí o horário flexível que foi disponibilizado, então é um combinado. Você precisa combinar com a pessoa, com a sua equipe, para que você possa, em alguns momentos, realmente responder, mas que não seja algo constante que esteja atrapalhando a sua vida pessoal. Assim como a gente não quer que a vida pessoal interfira no trabalho, na vida profissional, a gente também não quer o contrário. E outra coisa que eu acho interessante, Ale, é que os nossos direitos, as nossas leis, elas são organismos vivos, né? Então, conforme a sociedade vai mudando, vai se alterando, vai tendo essas inclusões, você vai vendo que vai tendo essas mudanças. Teve recentemente, em 2018, a LGPD, que é de proteção de dados, que também acaba conectando com essa questão do WhatsApp, que está sendo muito utilizado para o ambiente corporativo, e eu acredito também que mais para frente vai surgir outras leis
focando na proteção, principalmente aí do WhatsApp, que é uma das plataformas que a gente utiliza tanto, um dos aplicativos, né, que a gente utiliza muito para nossa vida pessoal, muito para nossa vida profissional, e que precisa de um olhar mais atento para isso, para a gente conseguir manter hábitos saudáveis e conseguir manter aí a produtividade no trabalho. Nossa, você trouxe um ponto super importante, talvez até valeria fazer parte 2 ou trazer um outro episódio, porque uma vez que a pessoa utiliza o celular particular, o WhatsApp particular e trata ali informações confidenciais, você tem 2 problemas. Primeiro, a segurança, né, que você está falando do dado, alguém pode entrar no WhatsApp dessa pessoa e capturar essas informações, ou então, como a LGPD, você usar informações privilegiadas. Então, assim, é até interessante a gente trazer um especialista de segurança da informação para falar um pouco sobre isso, né? Usar o WhatsApp. E aí, eu faço a pergunta para vocês aí que estão ouvindo a gente. Você costuma ser acionado pelo seu gestor, pela sua empresa, no final de semana, fora do horário? Como que você aborda e contorna essa situação? Comenta aí pra gente. A gente quer justamente discutir, conversar a respeito. Não estou dizendo que a lei é certa ou errada, é boa ou ruim. Fato é que vão vir leis e vão vir discussões no futuro, pensando aí nessa questão do teletrabalho e da disponibilidade integral, né? Que ela não é real, ninguém consegue ficar disponível. E por mais que você ame o que você faz, isso é impossível. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, podem me acionar. Não respondo de maneira imediata, né, Bruna? Porque ninguém está disponível o tempo todo. Principalmente no WhatsApp. Principalmente no WhatsApp, não tem condições nenhuma. E no LinkedIn também, mas eu respondo todo mundo. Cada horário dedicado aí para cada rede social. Lá no LinkedIn eu tô como Alessandra Falsarella, no Instagram Ale Falsarella. Todas as redes do Foca é @Foca no Trabalho, como vocês sabem bem. Boa, Lê. E o pessoal pode me encontrar também aí no LinkedIn como Bruna Santana Garcia ou no Instagram, @bruna.garcia com 2 As. Eu fico à disposição também para vocês, mas não a todo momento. Posso demorar um pouquinho para responder, mas se quiserem mandar alguma coisa, fiquem à vontade. Um beijo, tchau, tchau. Muito bem, até o próximo. Tchau.